Olá, que tal? Tudo bem com você? Bom, hoje seja bem-vindo, à nossa aula de espanhol, em que a gente vai fazer a correção de uma atividade que eu tinha pedido para você responder no seu caderno. Se você não teve tempo de responder, é importante que mesmo assim você assista essa aula, pegue essas respostas. Nessa aula a gente vai trabalhar, né, o gênero desenho animado, né, historieta, e vamos ver algumas técnicas de leitura também. Então, assim, vai ser uma aula muito produtiva. Lembrando que a gente sempre tem que olhar para o Enem, né? E o Enem sempre traz esses textinhos, vamos dizer, essas historinhas, essas tirinhas, né? Como a gente chama, tirinhas. Então, assim, é fundamental a gente também, além de saber a questão linguística mesmo, né, as palavras do idioma, a gente também está por dentro dos aspectos não verbais, né? Então, é isso que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Então, nós estamos na unidade 1, né? A reír que todavia es grátis, né? E nós estamos vendo esse gênero do discurso aqui, né? E aí, vamos lá. Na página de número 12, nós vimos esse texto, que inclusive no outro vídeo eu fiz a leitura, né? Entre essas duas pessoas aqui. No outro texto a gente fez a leitura e inclusive fazia comentários sobre as expressões faciais, o que elas poderiam demonstrar no texto. E agora nós vamos dar uma olhadinha aqui nas questões. Começando então na questão de número 1, na página 12, nós temos: tiene en cuenta el contexto de la historieta e identifica onde estão os personagens. Então, assim, dessas alternativas, uma alternativa mais clara seria essa letra aqui, né? A letra D. Eles estão provavelmente em um escritório de reclamações, né? A oficina dá essa ideia de escritório, né? Não é bem oficina, né? Como a gente pensa, sei lá, oficina mecânica, né? Então, geralmente o termo é escritório. Então, dá para entender que é num escritório de reclamações, né? Porque olha, ele já começa aqui, ó, saudando com o bom dia e dizendo, né? Eu vim por causa de corrupção, né? Tal. Então é isso daí. Na número 2 nós temos: queda claro qual é o caso de corrupção, por quê? Então, assim, não. Se você colocou no seu caderno que não está claro qual foi o caso de corrupção, você acertou. Então, não está claro. Por quê? Porque não há espaço para esses personagens conversarem sobre isso, né? Não há espaço porque a conversa vai tomar um outro rumo, não é? Você pode colocar assim, não, porque a conversa toma um outro rumo, a reclamação vai para outro viés. Então, não está claro qual é o caso de corrupção, não? No número 3, nós temos assim: en el quadro 2, un personaje llama al otro de amigo. ¿Crees que son amigos? ¿Por qué el interlocutor tiene esse comportamento? Então vamos ver aqui. Amigo, tá aqui, ó, gente, entre vírgulas. Lembrando que quando a gente vê, assim, por exemplo, a palavra amigo, rapaz, cara, assim, com expressões desse tipo, nós temos o que nós chamamos, gente, de vocativo. Então, assim, é um vocativo, né? Isso daqui é amigo. Então, assim, não. A primeira pergunta é se eles são amigos, né? Não, eles não são amigos, né? Porque o interlocutor tem esse comportamento, ou seja, esse personagem, por que ele tem esse comportamento? Porque, assim, na verdade, ele quer se aproximar do reclamante, né? Então, ele chama de amigo para deixá-lo mais confortável, né? Para fazê-lo se sentir bem. Afinal de contas, ele está aqui propondo uma coisa bem corrupta, né? Algo bem errado aqui. Então, assim, esse termo amigo é para deixá-lo à vontade, né? Deixar o outro personagem à vontade. Tudo bem? Na questão número 3, na questão, aliás, 4, nós temos: en los quadros 6, 8 e 12, que tono de voz usa o personagem e justifica sua eleição. Então, vamos ver, então, nesses quadros aqui, 6, 8 e 12, né? Ó, 6, 8 e 12. É importante nós percebermos aqui a presença, né, dos... colocar aqui outra cor. Elegir outra color. A presença aqui, né, desses pontos de exclamação, né, os pontos de exclamação. E perceba também que, assim, a própria expressão dele, né, já mostra também, já dá um caminho, o cabelo arrupiado, a boca bem aberta, né. Em todas essas aqui nós temos aqui também, né, a letra aparentemente está até um pouquinho como se fosse em itálico, né? Então, no caso, a pergunta aqui é que, nesse caso, eles estão o quê? Rabioso.
né? A número 4, rabioso, é como se fosse raivoso, né? E o que justifica isso? A expressão facial do personagem, a expressão facial do personagem que demonstra raiva, os usos das exclamações e o formato da letra que está em itálico. Tudo bem? Na pergunta de número 5, nós temos: em que quadro se echa a culpa al personagem por querer actuar corretamente? Então, assim, que quadro, né, aparece a culpa, se culpa um personagem por querer atuar de forma correta, né, íntegra. E a gente vai perceber que isso acontece justamente no quadro 9, né? Você pretende, então, denunciar a terceiros? Tenha cuidado, você tem provas. Então, tipo assim, a denúncia se volta contra o denunciante, né? Então, o número 5 aqui seria o quadro 9, tudo bem? Número 6. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el sentido semejante al de cochino en el texto? Então, assim, ele usa esse termo no quadro 12, né, aqui. Quanto egoísmo, Deus meu, com gente que não quer arregar nada. Quando você vai arregar, eles... Opa, no 12, desculpa. Eso es repugnante al cuernos de esos cochinos arregados. Cochinos arregados. Veja que a palavra aqui está como se fosse um adjetivo, né? Antes da palavra que é chave aqui nessa história toda, que é arregados, né? Os jeitinho e tal. Então, a palavra mais próxima aqui seria esse termo asqueroso, né? Nojento, absurdo, né? Esses jeitinhos absurdos, asqueroso, né? Os outros não dão. En el 4.13, uno de los personajes se va. Né? O personagem se vai. Então, opinião, como se sente ele? Se hablara em voz alta, que diria? Justifica sua resposta. Então, pode perceber, né, que ele vai embora, né? Ele está falando esse monte de coisa. Então, como é que ele está se sentindo? Ele se sente frustrado, né? Ele se sente lesado, né? Porque ele foi tentar fazer algo bom e aí o outro veio com um jeitinho para ele, né? Foi denunciar a corrupção. E aí teve todo um malabarismo, né, sobre esse tema, então ele se sente frustrado. Ele deveria estar dizendo palavrões, porque veja que aparecem os simbolozinhos, né? E sempre um desenho animado, historietas, quando aparecem esses simbolozinhos, significa que está dizendo palavrão, né? Que não pode aparecer. Ele até usa lá no quadro 12 o alcuernos, né? O corno, né? Mas vai não sei para onde, né? Seria essa ideia. Número 8. Há um verbo na historieta que se usa com o sentido equivalente à expressão dá um jeitinho, del português. Qual é? Então, o verbo é justamente arreglar, né? O verbo que dá certo, esse dá um jeitinho, né? Tem esse, seria o verbo. Então, aqui, não? Certo? 9. ¿Tiene los dos personajes la misma actitud hacia casos de corrupción? Justifica sua resposta. Não. Enquanto na verdade ele quer denunciar o ato de corrupção porque acha asqueroso, acha uma coisa horrorosa, o outro já, tipo assim, já acha uma coisa normal, que tipo assim, tem como dar um jeito, né, para que não seja pego, né? Então, eles não têm a mesma attitude, né? Não têm a mesma atitude, né, sobre os casos de corrupção. E número 10. Fíjate en los 4 últimos quadros e conta com tus palavras como termina a historieta. Né? Então, nós temos aqui esse e esse. Então, com suas próprias palavras, né? Então, assim, esse aqui, o personagem, né, do Centro de Reclamações, ele tenta argumentar que pode se dar um jeito, né, para ele não ser pego, né, dar um jeitinho, né? O outro se irrita, dizendo que isso é repugnante, não quero de jeito nenhum, vai não sei pra onde, né? E aí, assim, ele tá oferecendo uma ajuda, só que é uma ajuda pra se corromper, e ele fica assim, pô, como é que pode? Quanto egoísmo, meu Deus, gente que não quer dar um jeito em nada, quando você vai arregar nesse país? Quando é que você vai dar um jeito nesse país, né? Então, dar um jeito nesse caso seria acabar com a corrupção nesse caso, como é que as pessoas vão aceitar isso? Então, seria basicamente isso. Espero que você tenha colocado alguma coisa parecida. Então, por hoje é só. Espero que tenha aprendido bastante. Até a próxima.